Pode se assentar. Aleluia. You may be seated now. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tive um sonho esses dias. Eu acordei e fiquei pensando sobre ele. The word that God gave me and put inside my heart today. It was about the dream that I had some days ago when I woke up and start thinking about the dream. A Bíblia nos mostra esse texto sobre a alma que pecar, essa estava sentenciada à morte. Bible shows us about the souls that would commit sins, would go to the death. E quando eu penso sobre esta condição, quando eu penso sobre esta exposição e morte, talvez esta seja a maior ameaça que o homem tenha, talvez seja o maior medo que o homem tenha. When I think about these things, about death and exposition, is the biggest thing that I know that a man is afraid of. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. A Bíblia nos mostra a respeito da cruz e de Jesus Cristo, que a maior ameaça que ele trazia sobre ele era a morte. When we read the Bible, we know, we understand that the biggest things that people was afraid about Jesus, it was the death, when he could go to the cross. Leia comigo, Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Christ has made us free from the curse of the law, having become a curse for us, because it said in his writings, a curse on everyone who is put on death by hanging on the cross. É o que está escrito em Gálatas. Há uma maldição, há uma vergonha que leva à morte, que destrói o ser humano e o expõe. E esse talvez seja o nosso maior medo, esse talvez seja o nosso maior temor, quando nós tememos o final de todas as coisas sendo exposto e levados à morte. There is a curse. There is a shame when somebody is at the end of his life driving to the exposition and death. E se nós não temos cuidado com a nossa vida, nós somos levados a estes medos, a estas exposições, e ficamos perdidos na nossa vergonha, cheio de medos. E o pior de todos eles é a morte, é a sentença de morte. If we don't take care about our lives, we lose our time, and we certainly will be driven to the death and shame. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, ele conhecendo esta situação, the Bible shows us that Jesus, knowing this situation, ele veio para desfazer a maldição. Jesus came to undo all the curses on us. E quando eu vejo para a palavra, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu sei que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do inferno. When I read the Bible, I understand that Jesus Christ came to undo the works of the evil, the devil. Se você prestar atenção comigo, a palavra é breve hoje. De todos os medos que o homem tem, o pior deles é a morte. If you pay attention with me today about the fears that the man has, the worst of all is the death. Porque a morte é o final de todas as coisas. Because the death is the end of all things. Na realidade, o homem não é apenas ameaçado e atacado pelo espírito da morte. Surely, the men are not just attacked by the spirit of death. Ele é atacado constantemente
por tantos espíritos que o assolam. Usually he is attacked by man spirit who comes and surround him. Se você olhar a vida das pessoas, eles têm em volta de si algumas ações demoníacas de espíritos. If we see some people, they have around them some actions of bad spirits. Por exemplo, o espírito da sedução. For example, the spirit of seduction. Ele não torna o homem um problema. Ele não ameaça o homem não tem medo do espírito da sedução, já notou isso? The spirit of seduction is not a problem for some men. They are not afraid of them. They are not afraid of he acting in their lives. Ele fica mais charmoso, sedutor, e seriamente afetado por um espírito de sedução. O homem, ele se deixa levar por esta condição e conquista muitos com isso. A man with a possession with a spirit of seduction, he attracts many people around him, more charming. E se eu entendo, queridos, que o homem não é atacado apenas pelo espírito da morte, existem outros, porque ele só tem medo do espírito da morte. And if I understand that there are other spirits that come and surround man, why are they afraid just of spirit of the death? Outro espírito que vem e ataca o homem, por exemplo, é o espírito da violência. Já viu alguém possuído pelo espírito da violência? Another spirit that comes and possesses a man, it's the spirit of violence. Have you seen already somebody with the spirit of violence? Ele fica corajoso, o homem fica cheio de força, fica cheio de vontade de agir e de brigar, e ele não tem medo do espírito da violência, mas é um espírito demoníaco. The man is not afraid of the spirit of violence. It's a evil, it's a bad spirit, but the man is not afraid of him. Quer ver um outro espírito que assola e vem contra os homens, que é demoníaco? É o espírito do roubo. The spirit of death, when comes and possesses a person, and he just starts robbing, deathing people. O homem começa a roubar, parece que ele fica cheio de dinheiro, ele começa a se sentir poderoso, e ele começa a ocupar lugares. Ele não tem medo do espírito do roubo, já notou isso? Mas é um espírito tão destruidor quanto o espírito da morte. Man is not afraid about the spirit of death. He's not afraid. He starts possessing when he's robbing, when he's thefting. He starts possessing and take domination the places where he is. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. The Bible shows that Jesus Christ came to undo the works of the devil. E se eu entendo que estes espíritos são tão ruins quanto o da morte, por que o homem então só teme a morte, só teme o final? If I understand that all these demons are as bad as the spirit of death, why the man just is afraid about the end, the death? Por causa dos benefícios, porque ele se sente bem. Because of the benefits, he's well done. Everything goes well when the other spirits are acting on his life. Quando os demais espíritos estão agindo na sua vida, tudo vai bem. Mas quando ele se sente ameaçado, então ele teme. When he feels the problem and the end, so he's starting being afraid. Jesus Cristo veio para trazer libertação. E a palavra do Senhor nos diz que Ele foi à cruz. Jesus Christ came
to bring deliverance. And the Bible says that he went to the cross. E se eu sei que ele foi à cruz, ele foi para desfazer os meus piores medos. And if I understand that he went to the cross, he went to undo my worst fears. Aleluia. Se eu sei que a Bíblia diz que ele venceu a morte, if I know that the Bible says that he won the death, eu preciso então me assegurar nele, porque se ele venceu o pior, todos os demais já estão vencidos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. I have to be in him, because if he has won the worst, the rest it's already defeated also. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, que eu penso na cruz como o nosso lugar de restauração. I think always about the cross like our place of restoration. Eu penso sempre que Jesus Cristo se expôs, que ele veio e se entregou, porque ele sabia que este era o nosso pior temor. I understand that Jesus Christ came and he gave himself because he knew that this was our worst fear. Mas quando eu sei que ele se entregou e eu agora sou dele, eu não preciso então mais temer o final de todas as coisas. When I understand that he has won all the things and I belong to him, I don't have to be afraid of all the rest, because I belong to him. Eu sou dele. Diga comigo, eu sou dele. I belong to him. Amém? Aleluias. Isso deve ser para nós motivo de alegria. A mensagem da cruz, ela não é tão valorizada em muitos lugares e em muitas igrejas, talvez por causa do sinal de madeira da cruz. The word, the preaching of the cross has no much value, and to many churches, maybe because the symbol of the cross. Mas a igreja cantou durante muito tempo, a igreja cantou: foi na cruz, foi na cruz. Mas não cria no sacrifício. The church, Brazilian church, has sing a long time. It was on the cross, it was on the cross, but they didn't believe on the sacrifice of the cross. Nós precisamos entender que na cruz Jesus Cristo venceu por mim, venceu por você. We have to understand that on the cross Jesus Christ won for me and won for you also. Hallelujah. Hallelujah. Se você está aplaudindo o bispo que está se esforçando aqui para pregar em duas línguas, é pouco. Eu mereço mais. Mas se você está aplaudindo ao Senhor, Ele morreu para te fazer vencer os teus piores medos, para vencer os piores demônios. Aleluia. Aleluia. A outra coisa que eu quero rapidamente te dizer é a respeito do lugar da cruz. Another thing that I want to tell you, it's about the place of the cross. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61, versículo 7. Você pode ler comigo? Isaías capítulo 61. Cadê o meu friend da Bíblia? Por favor, Ebinho, tem Bíblia hoje, viu? Where is my friend of the Bible? There is Bible here today. Embora seja um culto bilíngue, a Bíblia, ela tem todas as versões. Although there is a bilingual service, the Bible, it's practiced in both languages. Isaías capítulo 61, versículo 7.
If you can help me to show him in English. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa terra, na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Diga comigo, a cruz é um lugar. The cross, it's a place. O lugar da minha restauração, da tua restauração, é o lugar da minha mudança de vida, da tua mudança de vida. É o lugar em que Jesus Cristo esteve para mudar a nossa história. It's the place of my restoration, of your restoration. The place where Jesus was to change and to save my life. E se nós entendemos que lugar, quando nós pensamos e falamos lugar, nós pensamos em espaço físico. When we think about places, we think about physical places. Nós somos levados a entender aquilo que Isaías diz. We are driven to understand what Isaiah says. In the place, no lugar of your shame, da tua vergonha, você terá dupla honra. O lugar que houve a vergonha, ele teve dupla honra. And the place where there was shame, he was double honored. Amém? Nós temos um lugar de honra. Diga isso comigo. Nós temos um lugar de honra. We have a place of honor. E este lugar é a cruz de Cristo. Amém? Este lugar é a cruz da nossa transformação. É o lugar em que Ele se entregou por nós. We have a place of restoration, transformation, and this place is the cross of Christ, where we can find ourselves and deliverance. Quando você encontra na palavra do Senhor que Ele se entregou, que Ele morreu, hallelujah. When we read on the Bible that He gave Himself, that He died, este não era o fim, mas era o tempo da nossa vitória. That was the time of our victory in Jesus Christ. Se eu sei que Ele foi à cruz e Ele morreu, lá estava o pior de todos os medos, porque como eu disse, os homens não temem os demais demônios, da sedução, da mentira, do roubo. When I say that Jesus Christ went the cross and He gave Himself and died, it's because I said that we are not afraid about the other demons, the seduction, liars, thefts. Jesus Cristo foi até lá. Mas este lugar não era o lugar do fim de Jesus Cristo. Jesus Christ went to the cross, but that place was not the final place, was not the end. Diga comigo, a cruz não foi o fim. Diga com alegria, diga com coragem, a cruz não foi o fim. The cross was not the end. The cross was not the final place. Amém? Perceba que este lugar é o lugar em que Ele nos convida e diz: eu venci, e eu trouxe a vitória para o meu povo, para que ele não seja mais cheio de temores e sofra por causa do temor da sua morte. Eu sei que esta palavra precisa entrar em nós, e nós entendermos: Jesus Cristo venceu e nos deu vitória. When I speak about the cross, and I know that that was the place of my victory, or the place where Jesus Christ became my life in holiness, I know that I can't be afraid, because He said,
This is the place of the victory of the church. Irmãos, esses dias eu tive um sonho, como eu disse no início. E nesse sonho eu fui levado a um lugar onde havia ali ameaças e destruição. Some days ago I had a dream and I was driven to a place where there was too much shame, like a prison, a place of threats and death and destruction, lugar de destruição. E quando eu cheguei na porta deste lugar, eu fui parado por um homem. E esse homem então disse que eu poderia somente entrar neste lugar com a permissão da diretora. E eu disse a ele então: chame-a, porque eu preciso entrar. When I arrived at the door of that place, I stopped in front of it, and there was a man who told me, you cannot come in, you cannot enter here, just if you have permission of the direct. And then I told him, call her, in my dream. Quando a mulher veio, quando a diretora veio, eu achei que ela vinha para falar comigo. E então ela chegou e passou por mim com uma cara de desespero e saiu correndo de mim. When that woman came in my direction, I thought that she was going to talk to me, and she passed away. She ran away from me with his face was full of fear. Aí eu olhava pelo monitor assim, havia monitores que mostravam o que estava acontecendo lá dentro, como câmeras de vigilância. E eu via como se lá dentro desse ambiente houvesse um animal, uma fera muito grande, um dragão, um dinossauro. Eu não identifiquei o que, eu sei que ele era grande e ele atacava as pessoas. When I saw through the internal monitor, I was looking inside the place, and there was a big animal, and it was killing people. And I saw that there was a woman being attacked. Eu vi que ele atacou uma mulher naquele ambiente. Mas assim mesmo eu disse, vamos entrar. E eu entrei naquele ambiente. Even so, I said, let's come in. The problem is inside there. E quando eu cheguei ali dentro, o lugar era todo escuro. O lugar estava completamente tomado por trevas. When I came into that place, the place was full of darkness, and I could see nothing. Eu parei dentro daquele ambiente e eu senti como se tivesse atrás de mim um grupo de pessoas me dando um suporte. E no sonho eu disse, a igreja veio comigo. When I looked inside the place, I felt like I had many people surround me, behind me. And I said to me in my dream, it is the church came with me. De repente, o Espírito me disse, abre a tua boca e comece a profetizar. E eu abri a minha boca, cheio de autoridade. Eu estava me sentindo seguro. The Spirit of God told me, start prophesying. I was feeling like somebody that had support around me. E então eu comecei a dizer, espírito de morte, sai. Then I start saying, spirit of death, come out. Eu disse de novo, espírito de morte, sai. Then I said again, spirit of death, come out. E pela terceira vez, então eu disse, espírito de morte. E era como se essa força, esse povo que estivesse aqui, fosse inflamando em autoridade. Aleluias. E nessa terceira vez, quando eu declarei, espírito de morte, sai.
For the third time, I felt that the people around me here was inflating in power. And this third time, I said, spirit of death, come out. E aí então, quando eu disse pela terceira vez, uma explosão encheu aquele lugar de luz. Eu vi a presença do Senhor entrando no meio daquelas trevas. When I said for the third time, a great light exploded on that place, and I could see that it was the presence of the Lord Jesus Christ in that place. Aleluia. Quando isso aconteceu, eu pensei comigo, o pior já foi vencido, agora vamos vencer o resto. Vamos ver o que tem mais pela frente. When that happened, I thought with myself, the worst has been defeated. Now, let's see what is going to happen from now on. Queridos, a verdade sobre a palavra da cruz é isso. O pior já foi vencido. O pior já foi vencido. O que você precisa entender é isso, que daqui para frente é com você. A sedução, a mentira, o roubo, que muitas vezes não te amedronta, precisa ser vencido no dia a dia. Aleluias. The worst has been already defeated, but now the things that are around us, the spirit of seduction, the spirit of death, the spirit of lies, we are not afraid many times, but we have to defeat them now. Nós temos que vencê-los em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu pensei nisso, eu pensei, Senhor, o que é que ainda que a tua igreja precisa vencer? Porque se o pior o Senhor já fez, se o pior já aconteceu, se o medo da nossa destruição já foi embora, o que é que a tua igreja precisa fazer? When I thought about that, I start saying to myself, in praying to Jesus, if you want the worst, what now are we proposed to do? What we have to do now? Por fim, eu quero encerrar esta palavra dizendo a você o seguinte, que se o pior era a morte, ele venceu. At least I wanna finish this word saying to you, if the worst was the death and he won, se ele encontrou um lugar para a minha restauração e para a tua restauração, if he found a place for my restoration and your restoration, eu apenas preciso entender que nele há um motivo para eu celebrar Páscoa, não mais como as pessoas celebram. There is a reason to celebrate Passover, Easter, not more like the other people celebrate. Eu preciso olhar para a cruz, olhar para a palavra. I need to look to the cross. I need to look to the word and understand what Jesus was to me. Entender o que Jesus significa para mim. E a cruz é o meu memorial. Diga isso comigo, a cruz é o meu memorial. O que é um memorial? The cross is my memorial. Assim como no mundo nós temos muitos memoriais. Por exemplo, você olha na França, tem a Torre Eiffel. We have many road memorials, like in France, the Eiffel Tower.
We have Big Ben in England. Nós temos o Big Ben na Inglaterra. Nós temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. We have the Christ Redeemer in Rio de Janeiro. São memoriais que lembram alguma coisa. They are memorials and they are related to something. Assim também a cruz é o meu memorial e é o teu memorial. Quando eu olho para a cruz, eu sei que ela é o símbolo da minha redenção. The cross, it's my memorial. When I look to the cross, I know that it's the symbol of my redemption. Quando as pessoas olham para o Arco do Triunfo, que é um memorial lá em Paris, when people look to the Arc of Triumph in Paris, they know that it's a symbol of something. Eles sabem que é o símbolo de alguma coisa. Quando eu olho para a cruz, eu sei que ela é o símbolo da minha restauração, da minha ressurreição. E eu não vou adorar a cruz, mas aqui está o símbolo que marcou a minha vida e fez com que eu vencesse os meus piores medos, as minhas piores ameaças. A sentença de morte foi desfeita na cruz. When I look to the cross, I can understand that is the symbol where I know that Jesus Christ defeated all my fears, and here is my restoration. I will not adore, I will not worship the cross, but I know that on the cross. Lembra-se quando você cantava: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. On the cross far away, still that old rugged cross. It's an old song. É uma música muito velha, mas nós precisamos prestar atenção nisso, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 53, e eu vou ler para você nesta noite, para você nunca mais se esquecer que você tem um memorial, que todas as vezes que você olhar para ele, você vai lembrar: aí está o símbolo da minha mudança de vida. Coríntios capítulo 15 versículo 53 está escrito assim: e quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Versículo 54 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Eu vou ler isso aqui em inglês para o meu amigo aqui também entender. For this body which comes to destruction will be made free from the power of the death, and the man who is under the power of the death will be put on eternal life. But when this has taken the place, that which was said, writings will come, death is overcome by the life. Oh death, where is your power? Oh death, where is your pains? Understand? Jesus has won the death. Você me entende? Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu por mim e por você, para que sejamos livres. Aleluias. Este é o motivo da minha entrega e da tua entrega. Este é o motivo da nossa Páscoa. That's the reason of my reaching to Jesus. That's the reason of my life given to Him. Esta cruz simboliza vida para mim. That cross, it's a symbol of life to me. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero declarar sobre a tua vida: os teus piores medos já foram vencidos na cruz do Calvário.
I want to pray for you today. And I want to give you a confirmation that the worst fears that you had, it was defeated on the cross. Hallelujah. Jesus Christ won. Jesus Cristo venceu. E Ele venceu por mim e por você. A morte não tem domínio se ela era o pior medo que você tinha. Se ela era a tua pior condenação, eu posso afirmar a você nesta noite: você já venceu. If the death was your final problem, your worst problem, I can assure to you today, Jesus Christ won, and He has defeated your fears through the cross. Curve a tua cabeça e feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Todas as vezes que você pensar nos teus piores medos, da exposição e da vergonha, lembre-se, Jesus Cristo venceu. E Ele venceu onde? Na cruz. A cruz é o lugar da nossa redenção. Every time you think about your fears, think that Jesus won. And He won for me and for you. Aleluia. Todas as vezes que você sentir medo do teu futuro, sinta-se seguro, porque nele está Jesus Cristo vencendo todos os dias por você. Every time you fear your future, come Jesus, call Jesus, because He's there and He won everything on the cross for you. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite, para que você possa sair daqui sabendo: a Páscoa é o início de uma transformação poderosa na tua vida, é o início de uma mudança, para que você possa se alegrar e regozijar em Jesus Cristo, porque Ele venceu. I won't translate for you because I'm going to call for pray people now. Fábio will help me. Ok? Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você saia daqui entendendo que os teus piores medos, ainda que seja o medo da morte, não tem razão de ser, porque Ele venceu. Há um lugar onde Ele venceu tudo isso, e esse memorial está exposto em muitos lugares. Quando você olhar para a cruz, lembre-se que o diabo não vai te destruir, porque você veio a Ele e Ele é Senhor da tua vida. E esse memorial está aqui à tua frente para que você se lembre: a mensagem da cruz é uma mensagem de vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte dos meus sonhos? Onde está a morte dos meus projetos? Onde está a morte de tudo que eu desejei? Hoje eu quero orar por você, e eu quero declarar sobre a tua vida a vida abundante que há em Jesus Cristo. Declare juntamente comigo: Jesus, esta noite a tua palavra me ensina que a cruz é o lugar da minha redenção. Esta noite a tua palavra me mostra que os meus piores medos já foram vencidos na cruz. E eu quero hoje declarar sobre todas as circunstâncias: Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor dos meus projetos, dos meus sonhos. E eu quero hoje declarar sobre eles
toda sentença de morte, toda ameaça vai cair por terra, porque Tu és o dono da vida, Tu és o dono da minha vida, e eu Te agradeço por isso, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos orar por você nesta noite. E qualquer que seja a ameaça que tenha tomado conta da tua vida, qualquer que seja o medo que tenha assolado você, e você tenha entrado aqui dizendo: este é o meu fim, agora está acabando tudo. Eu quero dar a você a palavra de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, e a morte dos teus sonhos não vai tomar conta da tua vida. A morte dos teus projetos não vai tomar conta de você. Jesus Cristo venceu. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero convidar você, saia do teu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero declarar sobre você vida. Páscoa é isso, é saber que há um símbolo, é saber que há um motivo, a saber que há um lugar de restauração, há um lugar onde tudo começa de novo. Saia do teu lugar e venha rapidamente. Eu quero orar por você. E eu quero declarar sobre a tua vida, vida em Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre tudo aquilo que você tem enfrentado e que você imagina que é o fim. Eu quero declarar essa noite: não será o fim, não será a tua destruição. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu toda a enfermidade. Não é o teu fim. Saia do teu lugar e venha. Eu quero orar por você. Eu estou te aguardando. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu.